Bom dia, seu Gabriel. Tudo bem com o senhor? Ah, melhor agora, né? Ó, que isso. Não mereço tão. Eu fico envaidecido até com essa, essa sua gentileza. Não sou merecedor de tão grande gentileza. Maria Fernanda, bom dia. Bom dia, Beatriz. Melhorou, Bia? Melhorou? A Bia é uma menina. Está respondendo aqui. Maria Fernanda, agora. Ô, Maria Fernanda, o que mudou na sua vida depois que você fez 18 anos? Muda nada, né? A gente fica doido para. Agora, uma coisa é interessante que a gente, quando está ali com 11, 12 anos, a gente fica, nossa, eu quero fazer 15 anos. Ah! Dos 15 aos 18 passam numa velocidade. Vocês tiveram essa sensação de que dos 15 aos 18 passou muito rápido? Dos 11 aos 15, demorou 3 vidas. Mas dos 15 aos 18, assim, ó, buf, é impressionante. Pois é, não muda nada, né, Maria Fernanda? Daqui a pouco, na verdade, começam a chegar os boletos. A gente tem uma falsa ilusão de que a vida adulta, enfim, né? Na verdade, o que acontece? Eu não gosto dessa ideia de que as pessoas mais velhas ficam falando assim: ah, que quando na minha época era assim, porque quando você tiver a minha idade vai ser assim. Cara, que falta de humanidade, cara, que é isso? O que você vai ser, Maria Fernanda, quando você chegar à minha idade, vai depender de você. A sua vida, quem constrói é você. Não é porque eu passei por algumas experiências que você vai passar pela mesma experiência, absolutamente. Aliás, eu desejo e torço, e se eu puder contribuirei, para que a sua vida seja até muito melhor do que eu passei. Não que eu fale assim, olha, você não vai ter dificuldade, você vai ter um monte de dificuldade, todo mundo tem. Mas cada um escreve a sua própria história. Não tem essa de que porque eu passei, ou porque sua mãe passou, porque eu passei. Não, absolutamente. Cada um tem a sua singularidade nas experiências da vida. Então não há plano, não há um manual segundo o qual você vai passar por isso, isso, isso. Não há absolutamente nenhum manual. Principalmente nesses momentos que a gente está passando com tanta dificuldade, e ninguém poderia imaginar isso. Não tem isso, absolutamente. As experiências são únicas. É, Nós, adultos, temos muita responsabilidade em ajudar os que estão vindo aí, para que sigam e façam suas histórias. É muito ruim viver a vida como se fosse uma novela com o script pronto. Não tem isso. O script está aberto e quem vai atuar na sua vida é você, né? Gabriel Willerman, bom dia, presente, está tudo bem com vocês, senhor? Já fez aquele corre esperto, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim. Bem, então, assim, deixa eu cumprimentar as pessoas direito, que já cheguei dando discurso, né? A gente também vai ficar mais velho, a gente começa, o filho faz uma coisa, a gente fala meia hora também na cabeça do filho, né? Por isso que a gente é chato. Larissa Gurgel, bom dia. Maria Fernanda, já falei. Raquel Soares, bom dia. Beatriz, já falei com ela também, melhorou, graças a Deus. Luiz Amarante. Rafael, oi Rafael, tudo bem? E essa voz de locutor aí, como é que tá? Tudo firme? Tá Tudo tudo ótimo, professor. Valeu aí. beleza, valeu. É... Tanã, tanã. Gabriel William, já falei, beleza. Tá, a Maria Eduarda está aí também. Deixa eu ver, a Maria Eduarda está aqui. Quem mais? Rodrigo Fiuza. Fiuza é gente que compõe a alta sociedade, né? Mineira, da família tradicional mineira, né? Que aí você chega nas festas onde são servidos champanhes, aí você conversa assim, não, porque eu sou da família Salve Fiuza, sou proprietário aqui dessas terras gigantescas, enfim. Muito bem. Eliza, tudo bem com você? Só a Ana. Cadê a Ana? A Ana está aqui?
Ana Laura Albernaz está aqui também. Estão todos aqui. Bom dia. Ô, gente, eu virei um tiozão mesmo, né? Qualquer lugar que eu chego hoje, as pessoas me chamam de senhor. Antigamente era mais... claro, né? Os anos vão se acumulando, as pessoas vão chamando de senhor. E o único lugar que eu me sinto mais confortável é quando minha mãe me chama de menino. É ótimo quando ela me chama de menino, porque eu me sinto um menino ainda. Aí, Ana Laura, Albernaz Botinha. Então, Albernaz também é um nome esquerérrimo, né? Muito bem. Moçada, então vamos lá, sem demora. Beatriz, você pode apresentar? Você quer que eu compartilhe a tela aqui para você? Sim, Edmar, se tiver como você apresentar aí. Eu vou baixar aqui, deixa eu entrar no Conexa. Eu estava tendo uma aula, eu já falei para vocês que eu tenho um plantão de história lá em Nova Lima, que ele acaba exatamente às 8 horas, então não tem nenhum intervalo assim para tomar uma água, sei lá, né, preparar o material. Eu acabei não entrando no Conexa, porque eles não têm Conexa mais, lá em Nova Lima é um outro sistema, se chama Campus. Grandes temas do século XX, Beatriz, ver todos os envios. Cadê? Beatriz, Raquel, Maria Fernanda, Rodrigo, Gabriel Gürkin, Larissa, Luísa Beatriz, beleza. Tá aqui, o certo. Você mandou o dia 24, então é esse aqui, beleza. Tô abrindo o certo. Todos vocês mandaram. Hoje, gente, nosso Deus, cara, que orgulho desse terceirão, viu, moçada? Que orgulho. Vocês... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Sem problema. A gente vai fazer... Peraí, deixa eu só... Enquanto eu estou administrando aqui com vocês, tem gato subindo aqui tem um jardim aqui, aí gato sobe, aí a cachorrinha late ali, tá uma confusão, tá um zoológico aqui em casa. Revolução Cubana, isso. Ô, Ed, você vai passando? Ou Eu vou tem passar, como? eu vou passar. Deixa eu ver se tem como aqui. Tem um negócio, deixa eu ver se tem. Peraí. Eu acho que você já tem status de apresentador. Deixa eu ver. Cadê a Beatriz? Não, peraí. Beatriz. Deixa eu ver aqui. Mais opções. Eu tornar um participante. Não, você está como apresentador. Ah, não sei fazer isso, Bia. Eu passo para você, tá? Desculpa. Tá bom. Aí eu vou falar sobre a Revolução Cubana, pode passar. Aí eu coloquei duas fotos, né? Só para iniciar, a da direita tem duas figuras muito importantes, né? Do movimento, que é o Fidel Castro e o Che Guevara. Aí pode passar. Aí eu vou começar pelos antecedentes. Cuba, ela foi colônia da Espanha até o século XIX, e aí começam a lutar, né, pela independência e contra a Espanha, e aí recebe a ajuda dos Estados Unidos, que já tinha interesse, né, na ilha, e travando uma guerra e conquistando a independência em 1898. Só que é uma independência entre aspas, né, porque na prática ela passou a ficar sob domínio dos Estados Unidos, que implementou na Constituição nova dela uma emenda, né, emenda Platt, que tinha o direito, que dava o direito aos Estados Unidos de intervir em Cuba para manutenção da ordem, né? Então, com isso, os Estados Unidos iria conseguir garantir os seus interesses ali em Cuba. E aí, em março de 1952, um general, Fulgêncio Batista, ele toma o poder
por meio de um golpe e instala uma ditadura ali em Cuba. E essa ditadura, ela era apoiada pelos Estados Unidos, tanto que ele toma medidas, né, que ampliou os interesses dos Estados Unidos ali, atendeu todos os pedidos e perseguiu opositores. Aí eu coloquei uma... Pode passar. Coloquei uma foto do general que implementou, instalou, né, o regime ditatorial, aí pode passar. Aí eu vou fazer um resumão mesmo da Revolução. Fidel Castro, que era um recém-advogado e um militante da esquerda cubana, ele, diante desse golpe, né, ele resolve lutar, organizar uma luta armada para derrubar aquele regime ditatorial. E aí, no dia 26 de julho de 1953, ele, junto com 124 ativistas e com seu irmão, Raul, ele ataca o segundo mais importante quartel de Cuba. Só que essa ação ela foi fracassada e resultou na morte e prisão de diversos jovens, inclusive na prisão de Fidel Castro. O Fulgêncio Batista, né, o general que estava lá liderando, ele sofreu uma grande pressão popular e acaba que mais ou menos 2 anos depois, né, em 1955, ele resolve absolver os presos. E aí um dos presos, né, era o Fidel, e ele acaba sendo exilado no México. Aí pode passar. Aí tem a fotinha deles aí, dele, né? Aí pode passar. E aí o Fidel, exilado no México, ele conhece o Che Guevara, né, Ernesto Che Guevara, e juntos os dois eles começaram a reunir para uma verdadeira guerrilha, né? Eles fundam o movimento revolucionário 26 de julho, que juntos articulavam ações e apoios para derrubar, né, aquele governo ditatorial. Aí, junto, essas forças do movimento lutaram contra a ditadura durante 2 anos e somente no dia 1º de janeiro de 1959 eles conseguem tomar o poder em Cuba e acaba que o general, né, da ditadura, o Batista, ele e outros integrantes do governo fogem da ilha. Então, meio que termina, entre aspas, a revolução ali, quando os revolucionários conseguem tomar o poder em 1959. Aí pode passar. Aí ele aí... Que é argentino, na verdade, né? Ele é argentino e fez uma viagem. O Che Guevara tem uma história muito interessante, porque ele estava estudando para medicina, e aí ele, vendo a situação, ele estava meio, na verdade, ele era um sonhador e não queria ficar ali naquela vida meio provinciana, argentina e tal, e aí resolve fazer uma viagem de moto pela América do Sul. E essa viagem de moto, ele fez duas. Uma delas, ele acaba vendo a situação de pobreza de grande parte da população latino-americana, e aí começa a se mobilizar. Aí, até que no final das contas ele começa a aderir aos movimentos de esquerda, e aí acaba conhecendo Fidel Castro no México, e aí articula com ele a Revolução. E acaba sendo uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Hoje, por conta do crescimento do conservadorismo, ele está sendo uma figura que tem sido questionada, tem algumas práticas na Revolução Cubana que são muito complicadas, na verdade, por exemplo, os paredões que existiam, enfim. E até algumas falas do Fidel Castro e do Che Guevara também, mas por muito tempo só se falava das qualidades. Atualmente estão se trazendo os defeitos que eles tiveram também. Mas essa foto, inclusive, aqui do Che Guevara, é uma das figuras mais emblemáticas do século XX, mais influentes do século XX. É engraçado que eu vi recentemente, em 2016, que foi a época do impeachment da Dilma, gente na manifestação pedindo impeachment da Dilma, pedindo por intervenção militar, enfim, e com a blusa de Che Guevara. Eu falei, gente, as pessoas não sabem nem, enfim, né, o que vestem, por que vestem, enfim.
Aí eu vou falar agora um pouco das consequências dessa revolução para Cuba. Mais ou menos 2 anos depois, os Estados Unidos, em 1961, eles rompem as relações diplomáticas com Cuba, e isso meio que facilitou para a União Soviética se aliar a Cuba, acabando gerando conflitos com os Estados Unidos, que eu vou falar no próximo slide, mas tá, por enquanto aqui. Em 1965, o Fidel ele funda o PCC, né, que é o Partido Comunista Cubano, e a partir dali ele inicia um período mesmo de república socialista. Ele vai começar a implementar políticas, medidas socialistas, como a nacionalização de todas as empresas estrangeiras e a reforma agrária, né, que houve a distribuição de terras. E aí, sobre esse governo em si, né, eu coloquei ali embaixo que ele ficou 49 anos no poder, né, até 2008. E aí, igual o Edmar falou, a figura dos dois são bem emblemáticas hoje em dia. Aí eu coloquei que eu vi num site sobre o governo de Fidel ser acusado de censurar pessoas, dificultar a saída do país, perseguir opositores. E aí eu não coloquei muito de Che Guevara, mas porque, né, a figura principal da revolução, o líder foi o Fidel, né, que ficou no governo por muito tempo, mas atualmente está bem politizado, né, essa questão, muitas discussões, aí se o Edmar quiser falar depois, fica com ele. Pode passar. Mas o que é engraçado é o seguinte, só para ilustrar aqui, o Che Guevara era o ministro da Economia, ministro da Fazenda, né? Então ele trabalhava no gabinete durante a semana, e aí sábado e domingo ele ia para roça para colher a cana. Então aí ele, enfim, né, fez isso várias vezes. Mas depois ele pensou assim que o mundo só seria livre se houvesse revoluções no mundo inteiro. Então, aí ele acabou deixando Cuba em determinado momento, aí ele vai para a África, para também tentar estabelecer uma luta de guerrilha lá, para levar também a Revolução Socialista para lá. Não dá certo, e aí nesse interim, em que ele está vindo da África, está viajando pelo país, ele acaba passando pelo Brasil. E aí, quando ele passa pelo Brasil, o Jânio Quadros, que era um loucaço, que era presidente do Brasil à época, condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Enfim, mas a gente depois vai estudar isso com mais detalhe. Bem, aí o Che Guevara acaba depois indo para a Bolívia. Lá na Bolívia ele consegue articular um foco de guerrilha, mas acaba sendo morto, porque aí o serviço de inteligência da CIA está perseguindo, está no encalço dele, e aí articula com as forças nacionais bolivianas e acaba sendo morto. Aí tem uma coisa engraçada, deixa eu contar aqui rapidinho, que é o seguinte, a maior competição de futebol da América Latina é a Libertadores da América, né? Então, e o nome Libertadores da América tem a ver com aqueles líderes latino-americanos que lutaram pela libertação da América, no processo de descolonização da América. Simão Bolívar, e por aí vai. Martim, enfim, esqueci o nome do cara. Daqui a pouco eu lembro, porque eu não estava com ele na cabeça aqui. Mas aí, no final das contas, o Libertadores da América, então, é uma homenagem àqueles líderes que lutaram para a libertação da América. Muito bem. O time do Cruzeiro, que já frequentou a Libertadores muito mais vezes do que o Atlético, adotou o Che Guevara como um dos seus símbolos. Eu acho que a Máfia Azul, se eu não estiver enganado, tem bandeiras com a figura do Che Guevara. Beleza. Aí, tá. E aí, enfim, né, desde a década de 90, sem maiores problemas, começou a ter problemas agora por causa dessa polarização entre esquerda e direita. Quando o Galo começou a frequentar mais a Libertadores, aí que a Galocura fez? A Galocura fez uma camisa com a cara de eu acho que general coronel, que foi responsável pela morte do Che Guevara. Então os caras, para rivalizar, colocaram lá a figura de um cara totalmente mais controverso ainda, que era um coronel lá ligado aos interesses da CIA na Bolívia, e aí matou o Che Guevara, um dos responsáveis por matar o Che Guevara. Enfim, né? Acaba que no final das contas você tem um evento
de ordem internacional, mundial, e aí é uma reprodução aqui na nossa cidade, que é uma cidade importante, claro, Belo Horizonte é importante, mas a reprodução em torcidas organizadas de futebol de narrativas políticas. E aí, para vocês perceberem como que as ideias, a partir dos eventos históricos, movem o mundo. Ideias movem a história move as ideias. Move as ideias. E aí, nessa confusão, nessa mútua influência, a gente vai seguindo a nossa vida, né? Mas, enfim, hoje tem toda uma... Até hoje você encontra, quando que vai ao estádio, lá na Galocura, lá tem gente com a camisa da Galocura. Eu não sei da torcida do Cruzeiro, se ela mantém ainda o Che Guevara lá. Mas teve uma vez que eu comprei ingresso errado, eu acabei entrando no meio da Galocura, assim, eu, minha esposa e meus filhos. Só que estava mais vazio, aí eu vi lá os meninos lá com a camisa do coronel, não sei das quantas. Aí eu perguntei ao cara, você, meu irmão, você sabe quem é esse cara aí? Ele, não, sei não, mas a camisa é doida. Eu falei, então beleza, tranquilo então. Assim. Tá, agora eu vou fazer uma relação, né, da Revolução com a Guerra Fria. Igual eu falei anteriormente, né, com esse governo revolucionário, os Estados Unidos fica com o pé atrás, e aí ele retira Cuba da Organização dos Estados Americanos, além de incentivar e realizar também bloqueios econômicos à ilha. E como resposta a isso, a União Soviética ela resolve se aliar ao governo revolucionário, promovendo mesmo apoio financeiro e instalando ali uma base militar com mísseis apontados para os Estados Unidos. E isso gerou a crise dos mísseis em 1962, que durou mais ou menos 12, 13 dias. Os Estados Unidos ele exigiu que fosse removido os mísseis, e aí depois de intensas negociações, a União Soviética aceitou se os Estados Unidos retirassem os mísseis que estavam na Turquia. Aí cessou, né, essa briguinha aí Deu da uma crise dos travada. mísseis. Só para mim? Pode Não passar? sei. Não, voltou. Pode Não sei. Qual, passar? qual parte parou? Não, você falou de tirar os mísseis da Turquia. Ah, então, pronto, pode passar. Porque a Turquia é muito próxima ali, a Turquia tinha muita treta também com a União Soviética. Aí eu vou falar um pouco das consequências que gerou para Cuba, né, depois do colapso da União Soviética. Em 1991, né, com o final da Guerra Fria, Cuba, obviamente, perde o apoio financeiro que tinha da União Soviética, e aí houve uma perda de 85% do comércio exterior e 70% das importações, fazendo com que a produção nacional declinasse 34%. E essa situação toda só começou a melhorar quando Cuba começou a se abrir para o turismo e para investimentos externos. E é uma observação ali que tipo, pode ter contribuído, eu não tenho certeza, por isso que eu coloquei em verde, que com os governos simpáticos a Cuba aqui na América Latina começando a ter mais, né, como na Venezuela e aqui no Brasil, houve a criação de um cenário comercial mais favorável para Cuba. E aí é isso, pode passar e acabou. Inclusive, foi uma controvérsia, o pessoal falou assim, porque o Brasil está financiando a ditadura de Cuba, enfim, porque o BNDES, ele financiou a construção de um porto em Cuba. O que as pessoas talvez não saibam é que, na verdade, o Brasil tem um sistema de financiamento, tinha, né? Quer dizer, agora não tem mais, não tem nem financiamento aqui, mas, enfim, o BNDES, ele tinha uma parceria com vários países, inclusive até com ditaduras até mais controversas na África, como Guiné Equatorial, por exemplo, em que o país investia, só que recebia também esse dinheiro de volta, né? Ele emprestava o dinheiro e recebia o dinheiro de volta. É isso que as pessoas talvez não sabem. Enfim, aí estava financiando a ditadura, enfim. Mas, de fato, essa questão da aproximação ideológica contou mesmo a favor de Cuba, porque aí os países começaram a também fazer investimentos lá. Claro que ganhar dinheiro também, né? E houve também uma situação muito interessante, que é o fato de que o Barack Obama também se aproximou de Cuba. Só que aí o Trump foi e fechou tudo, já está tudo como antes era. Enfim, Cuba está numa situação até bastante
ainda difícil, porque a economia ela não gera muita riqueza, o turismo é muito utilizado e a Cuba tem umas ilhas bonitas, assim, tem umas praias bonitas, mas lá tem até hoje a questão da imprensa. A imprensa não é livre, a imprensa praticamente só existe o órgão, um jornal oficial, que é o Grama, e os outros jornais são todos clandestinos, assim. Então, hoje, até hoje existe uma perseguição, mas bem devagarinho, assim, o Congresso cubano tem ventilado a possibilidade de ter mais democracia. Mas, enfim, Cuba sempre foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos, porque Cuba é muito próximo dos Estados Unidos. Se você correr lá na Flórida, trupicar, você cai em Cuba. Agora, Cuba foi um sucesso em relação à questão da pandemia. Já tem alguns dias, pelo menos a última notícia que eu tinha visto, que Cuba, há alguns dias, já não tinha mais casos de contaminação. Então, eles adotaram isso com bastante rigor e conseguiram resolver a situação de forma bem profissional, bem humanitária mesmo. Bem, o que acontece? Eu ia falar uma outra coisa, acabei esquecendo. Em relação a, por exemplo, o Cuba tem um programa de mandar médicos para os lugares e acabou mandando para a Europa, os países que estavam colapsando, porque, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem no Brasil é justamente o fato de a gente não ter profissionais de saúde para atuar, por exemplo, nos hospitais de campanha. No programa Mais Médicos, a gente tinha aqui alguns milhares de médicos cubanos que atuavam em lugares que os médicos brasileiros têm dificuldade de ir, né? Lugares, sei lá, remotos, sei lá, em Roraima, por exemplo. Tinha um monte de médico cubano lá. E aí, depois que o presidente foi eleito, ele acabou com o programa e mandou todo mundo para casa. Então, tem muitos lugares que estão, assim, precisando de médico e não tem mais porque acabou o programa de Mais Médicos, né? Quer dizer, até voltou, mas tem toda uma burocracia bem pesada assim para a atuação dos médicos cubanos. Enfim, talvez se a gente tivesse os médicos aqui ainda, a situação poderia melhorar um pouco. Embora o Brasil também esteja faltando também com equipamentos, né? Até remédios para intubação. A situação está bem grave, muito triste. Bem, então Cuba é isso, né? A gente depois vai falar de Cuba, porque tem mais especificamente de Cuba, porque nós temos uns conflitos. A Guerra dos Mísseis foi um momento muito dramático e que a gente teve à beira de uma guerra nuclear. Quase teve uma guerra nuclear. Se tivesse tido, talvez só as baratas fazendo quarentena aqui hoje, né? Mas graças a Deus não teve, mas foi bem tenso assim. Eu tenho uma aula específica sobre isso que eu vou abordar isso. Mas o único que, no final das contas, queria bancar uma guerra nuclear era o Mao Tse-tung, que era o ditador chinês, e queria que a guerra acontecesse, porque todo mundo ia morrer, ainda ia sobrar cerca de 300 mil chineses. E aí, com isso, ele ia reconstruir o mundo só com chineses. Enfim, e as baratas, né? Muito bem, dona Beatriz. Excelente apresentação, excelente articulação, boa pesquisa, evidências de uma boa abordagem das fontes. Vocês estão brilhando. O seu Gabriel Willerman, o senhor está aí? Qual é, Edmar? Tá me ouvindo pela ordem? Estou ouvindo pela ordem. Você quer que eu compartilhe a tela aqui para você? Aham, por favor. Sim, senhor. Já está aqui na mão. Já está na mão. O microfone tá bom, professor? Tá falhando? Não, tá de boa, velho. Se tiver Não, se eu algum abrir, problema, então. eu te aviso. Já é. Já é. Você vai passando aí, professor? Passo aqui para você. Pode começar, então? Pode. Ah, tá suave. Então, né, eu vou apresentar sobre a corrida espacial, que foi uma das principais fases aí da Guerra Fria, né? E foi muito importante para o desbravamento do espaço, do surgimento de novas tecnologias.
Vou passar, Fis. Então, a relação com a Guerra Fria, né? A corrida espacial ela ocorreu na Guerra Fria e ela foi responsável por mobilizar muito dinheiro, né? Então foram altas quantidades de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Tanto os americanos quanto os soviéticos incentivaram no desenvolvimento científico e foram feitas muitas expedições tripuladas ao espaço. Vou passar, professor. Agora eu vou falar um pouquinho das conquistas capitalistas, né, americanas. Uma delas foi o lançamento do satélite Explorer 1, eu acho que é assim que fala. Ele foi o primeiro satélite artificial terrestre lançado ao espaço pelos Estados Unidos. Ele também era chamado de Alpha 1958. Ele foi o primeiro satélite lançado ao espaço pelos EUA, mas não foi o primeiro lançado no mundo, né? Porque o primeiro foi da União Soviética, vou falar daqui a pouco. Outra conquista também foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. A mais famosa aí, todo mundo sabe, é a Apollo 11, né? Foi a primeira nave espacial tripulada a pousar na Lua e dentro dela estavam os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, acho que é assim que fala também. E uma coisa que eu não sabia é que eles só pisaram na Lua depois de 6 horas depois da aterrissagem, né? Aterrissagem não, terrilunagem, assim que fala. E só depois de 6 horas. O pessoal que eu vi no site que era assim, sem brave. Era aterrissagem que eles falavam, era trem de lunagem, assim, terrilunagem. Faz sentido, né? Aterrissar é chegar à Terra, né, velho? Aterrissagem era na Terra. Aí só depois de 6 horas que eles pousaram na Lua que eles enfim pisaram no solo lunático. Vou passar, Fis. Agora eu vou falar um pouquinho das conquistas socialistas. O lançamento do satélite artificial Sputnik 1. Ele foi o primeiro satélite artificial posto pela humanidade em órbita e ao redor de um corpo celeste, né, que no caso é a Terra. Ele foi lançado em 1957. Outra conquista foi o envio da cadela Laika ao espaço com Sputnik 2, foi uma outra missão e ela morreu, né, devido ao superaquecimento da nave. Isso gerou uma repercussão depois, né, e os responsáveis pelo envio dela falou que não queria, mas é claro que queria, né? Outra conquista foi o lançamento do primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin, acho que é assim que fala. Yuri Gagarin. Isso, Gagarin, e ele foi na nave Vostok 1 em 1961. Vou passar, professor. E os impactos da corrida espacial foram surgimentos da NASA, né? Que hoje em dia é uma das principais corporações que fazem pesquisas espaciais. A União Soviética também tem uma, praticamente todos os países têm uma, né? Acho que eu esqueci o nome, acho que chama Roscosmos, um trem assim. E se não fosse pela... Não é a União Soviética, agora é a Rússia, né? É Rússia, agora é a Rússia. Se não fosse pela corrida espacial, a gente não teria o conhecimento do espaço como a gente tem hoje, né? Dos planetas, de tudo que acontece no espaço, de meteoros que caem na Terra e a NASA avisa a gente, pá. Até mesmo de surgimento de novas tecnologias, naves espaciais, foguetes ultra tecnológicos. E é isso. Você viu um vídeo que a galera publicou, acho que semana passada, de uma expedição que a galera tá em órbita e aí eles fizeram uma filmagem, cara, da Terra, lindíssima. Eu tenho essas fotos salvas aqui. Cara, que coisa maravilhosa, assim, mostrando a Terra redondinha, assim, ó. Não vi isso. De quando isso é recente? É bem recente. Teve um lançamento de foguete se mais tardar 15 dias atrás. E aí publicaram, o cara chegou lá no espaço lá, saiu da nave
E filmaram, cara. É uma coisa maravilhosa, assim, é espetacular, bicho. Assim, é uma oração ver o negócio, cara. Dá uma emoção, assim. Ao mesmo tempo, comparado com o nosso tamanho, é muito grande, né? A Terra é um planeta gigantesco, mas a Terra, comparada com outras coisas, é uma coisa muito pequenininha, mas é muito bonita, cara. É impressionante como que é linda. E a gente está destruindo o Eu também negócio. fui pegando uma viagem, pessoal. Tipo assim, do céu, tá ligado? Outro dia eu fui em Aham. Sorocaba, a gente peguei boa onda. E, é, e, tipo assim, com o passar do tempo, né, professor? Igual pra você ver, os Estados Unidos aí, não sei se você viu, eles declararam aí, né, a existência de OVNIs, vida fora da Terra, passou até no Jornal Nacional, não sei se você ouviu. Aham. Não, pois porque assim, esse universo é grande demais, né, cara? Então não é possível que não exista alguma coisa além disso aqui, né? Então, enfim, mas eu sinceramente, OVNI Certeza. é um assunto que eu não gosto de lidar, cara. Não sei por quê. Sei lá, é um assunto que não me apetece, absolutamente. Eu tenho, na verdade, muita preguiça de Mas é lidar porque com você esse não assunto. gosta ou porque você acha polêmico? Não, eu acho que até existe, assim, mas aí, não sei. É o tipo de coisa que eu não. Tem, igual, por exemplo, sobre sertanejo universitário. O exemplo foi ótimo, né? Tipo assim, não gosto, cara, nem gosto de discutir, não. Então, quem gosta, vai na onda aí, e tá tudo certo. Mas eu nem gosto de discutir sobre sertanejo universitário, não. Só para dar um exemplo bobo aqui. Ah, nossa, sertanejo é paia mesmo. Acabou, né? Acabou, seu Gabriel Willerman. Ô, Gabriel, tá tudo bem aí com sua vida, velho? Tá, pela ordem, graças a Deus, e aí? Aqui tá tudo certo, na medida do possível. Tô trabalhando 10 vezes mais do que eu estava trabalhando antes, mas tá tudo certo. Ah, É, normal, né, professor? Depois você manda um abraço pro Luquinha aí, professor, me chegar. falou. Ele é muito tímido e agora ele também tá tendo live agora, senão eu ia chamar ele aqui. Então, beleza. Valeu, Gabriel. Ô Duda, você está falando que está tendo transmissão ao vivo no Twitter dessa missão espacial? A galera mostrando a Terra? Ou a gente está tendo uma transmissão ao vivo aqui da nossa aula no Twitter? Ah, já foi, tá? Aliás, teve uma transmissão muito legal de um eclipse solar. A Lua ficou na frente do Sol, não era possível ver aqui no Brasil, mas a galera transmitiu ao vivo pelo Twitter. Pelo Twitter foi transmitido. Foi no dia do lançamento. Nossa, que imagem maravilhosa foi aquela, viu? Eu fiquei encantado. Meu olho até suou. Meu olho foi suadão, assim, começou a sair o suor assim, do olho. Tão emocionado que eu fiquei. Gabriel Araújo, Beatriz Gabriel, agora William. Ô, Rodrigo, você está aí? É possível você apresentar, meu querido? Eu acho que é assim, Edmar. Você é os Anos Rebeldes, você é a sétima apresentação. Quer que eu compartilhe aqui para você? Aham, por favor. Beleza. Cadê o Rodrigo Fiuza? Deixa eu ver. Cadê o Rodrigo? Tá aqui. Anos Rebeldes. Fotinha do Rodrigo no Conexa, uma fotinha bonitinha, né? Uma pessoa feliz. Menino agradão, com um sorriso agradável. Anos Rebeldes. Beleza, mete bronca aí. Tá. Então eu vou falar sobre 1968, o movimento hippie e o rock, na época. Pode passar, Edmar. Pode passar. Aí. Pode passar tudo de uma vez também, se for melhor. Aí. Ele foi conhecido pelo ano que marcou muito a juventude, tanto a americana quanto a europeia, e que teve muitos reflexos aqui no Brasil, por causa das revoluções e tudo. Lá nos Estados Unidos, o negro estava repensando seus direitos, né, graças ao movimento do direito civil e à dependência dos países africanos.
os homossexuais e as mulheres também estavam já começando a pensar mais sobre os direitos deles e organizando, tipo assim, uma maior aceitação, essas coisas. A minissaia das mulheres que estavam começando a usar estava escandalizando os mais conservadores da época, e a cultura hippie começou a emergir com o movimento beatnik, que eram os jovens que... O beatnik era o movimento beat, né, que é um movimento que... O movimento hippie, praticamente, que eram os jovens daquela época que se uniam para uma revolução. E, além disso, também, nessa época, era muito comum os protestos contra a Guerra do Vietnã, que estava acontecendo na época. E também foi muito marcado pela morte do Martin Luther King, pelo assassinato dele, que tomou um tiro na vértebra. Já aqui no Brasil... O Che Guevara também foi assassinado o Che Guevara também foi assassinado em 68. Isso. E aqui no Brasil começou com a morte do estudante Edson Luiz, que tinha só 17 anos e acabou gerando uma grande comoção, que até o enterro dele foi acompanhado por 50 mil pessoas em forma de protesto contra a ditadura militar. E com a morte dele se veio a passeata dos 100 mil, que ela foi muito importante, gerou muito impacto nos militares. E esse impacto fez com que fosse implementado o ato institucional número 5, né? O AI-5, que acaba sendo um assunto muito recente também, pelos protestos que estavam tendo até pouco tempo para a volta dele, né? Que é um movimento que é um ato, né? Que é muito... que deixa o poder do governo absoluto, dissolve a liberdade de expressão e os direitos políticos no país. E... também teve uma dificuldade para interpretar esse ano, porque para alguns foi uma revolta comunitária, enquanto para outros foi a reivindicação de um novo individualismo. Então, os mais conservadores acabam sendo um ano muito ruim, enquanto para outros mais revolucionários um ano bom. Pode passar, Edmar. Já o movimento hippie, ele surgiu na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Eles pregavam amor livre, mais paz, respeito à natureza, e eles usavam o consumo de drogas como uma forma de abrir a mente, né, de ficarem mais criativos e tudo. Eles eram contra o capitalismo, eles não gostavam do padrão de vida de consumismo, e eles se vestiam de forma completamente oposta à época, com roupas largas, mais coloridas, com estampas floridas e tudo. E como eles usavam muitas drogas, né, e surgiu a cultura do psicodélico, que era uma cultura que deixava cores muito fortes, justamente as estampas floridas e tudo. Mas essa cultura também teve muitas consequências. Por causa do consumo abusivo de drogas, acabaram que muitos artistas morreram cedo na época. E um exemplo disso é a Janis Joplin, que ficou muito famosa. O Jimi Hendrix também, né? Jimi Hendrix, teve vários que morreram. O rock foi a principal trilha sonora dessas revoluções e acabou pegando até um viés político e ficou durante um tempo assim, né? Era muito comum na época, nos discos de vinil, terem dois lados, o lado A e o lado B. O lado A geralmente era o que ia para as rádios e tudo, então era uma música mais curta, sem viés político. Já o lado B eram as músicas que não iam para a rádio, então eles tinham músicas de 12 minutos ou então músicas com viés político. E músicas que ficaram muito famosas por isso foi o single, né, Hey Jude, dos Beatles, que é uma música muito famosa. No seu lado B tem a música Revolution, que fazia justamente a apologia a essas revoluções da época. E não foi só os Beatles que fizeram isso, várias outras bandas, mas outra banda muito conhecida que fez foi os Rolling Stones, que lançaram a Street Fighting Man no disco Beggar's Banquet. E é isso, Edmar. Beleza. Olha só, 1968 é um ano que não acabou. Por muito tempo nós sofremos bastante influência, né, no movimento de 68. Estou compartilhando a tela aqui agora. A gente, na verdade, nós somos meio que... Ficamos muito tempo, por causa dos regimes opressores, a gente ficou muito tempo, inclusive, protestando naquela estética
que o Movimento 68 criou. O Movimento 68 foi importante também porque lá não só por crítica ao capitalismo, mas, por exemplo, na Hungria não, na Tchecoslováquia, que era uma república socialista, os tchecos também fizeram um protesto chamado Primavera de Praga. E aí eles também lutaram contra o governo da União Soviética, e aí no final das contas o governo o governo socialista local, com a ajuda do governo soviético, fizeram intervenção e sufocaram a revolta da Primavera de Praga. Então, mas era a juventude querendo novas formas políticas. Era muito comum a juventude no capitalismo querer reformas de cunho socialista. Agora, aquela juventude que estava ali em países socialistas na Europa queriam reformas também democráticas, porque os governos não eram democráticos. Agora, dentro da União Soviética, dentro da Rússia, por exemplo, já era nessa época era mais de boa, porque a Rússia estava numa situação econômica melhor, estava boa, assim, a União Soviética de uma forma geral. Mas aí a juventude estava meio tranquila, de boa, assim. Mas a galera começou a consumir produtos que vinham principalmente do mundo capitalista. Foram anos rebeldes. No Brasil acabou culminando com a publicação do AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968, e aí acabou que a juventude ficou meio calada, assim. E por isso que houve uma grande adesão da juventude da classe média, classe alta, às ideias revolucionárias, que naquele momento eram condensadas pelas propostas socialistas. Então, assim, o fato das pessoas terem aderido a uma determinada ideologia política tem a ver também com a forma da repressão. E explica, por exemplo, por que hoje, por exemplo, há muitos jovens que não estão satisfeitos com o sistema, acabam não aderindo ao socialismo, aderem a outras coisas, pautas identitárias que a gente chama, né? A pauta do direito das mulheres, dos direitos dos negros, dos homossexuais, das minorias de uma forma geral, né? Enfim. E aí hoje é mais comum esse tipo de luta, e não mais uma luta de classe, né? Agora é uma luta de grupos, né? Enfim. Mas até hoje nós temos resquícios da forma de protesto, a forma, enfim, de se manifestar na rua contra um determinado governo opressor, né? Muito bem, gente. Então hoje nós falamos sobre a Revolução Cubana, falamos sobre a Guerra Espacial, que resultou na descoberta de muitas tecnologias relacionadas à viagem espacial, e também falamos como que as pessoas se comportavam. Por exemplo, o movimento hippie é um movimento que hoje acabou praticamente. O hippie virou cool, na verdade. E aí o que acontece? A galera que se veste hippie, veste eventualmente para alguma festa, fantasia, ou então para se mostrar diferentão. Há outros movimentos que beberam da estética hippie e que tem um hipster, por exemplo, que hoje é uma outra pegada, mas o que é engraçado é que os hippies, de uma forma geral, eram todos da contracultura, então eles eram fortes críticos ao sistema. E muitos hipsters hoje, que é totalmente diferente, mas que beberam nessa fonte, são conservadores, são a favor do sistema. Então, hoje o mundo é muito maluco, assim, não dá para entender essas coisas não. Mas a gente achar que o mundo é muito maluco hoje é exatamente como as pessoas se comportavam em 1968. Tipo, se nós estivéssemos em 68, a gente viraria e diria: nossa, que muito, muito louco. Porque, na verdade, nunca tem muita racionalidade, né? As coisas não são fáceis de explicar racionalmente. A gente sente muita coisa, mas não consegue dizê-las. E por não saber dizê-las, a gente acaba buscando o conceito mais fácil de designar. A gente chama tudo de louco e está tudo certo, né? Mas as coisas são muito mais complexas do que a loucura que nos aparenta. Com isso, eu encerro essa aula de apresentação e aí na quarta-feira da semana que vem a gente retoma as apresentações. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu Tchau, demais. Edmar. Até a próxima.